Muito bem, vem pra cá, o assunto de hoje aqui no Vida e Saúde vai mexer com você, vai mexer com seus hábitos, vai mexer com a sua compreensão daquilo que você faz e talvez acha que seja muito insignificante para a sua saúde como um todo. O nosso bem-estar está muito ligado a tudo aquilo que a gente ingere no nosso dia a dia. E durante as nossas atividades, a gente precisa de muita energia e na correria, muitas vezes, acabamos querendo nos presentear, ingerindo algum alimento com grande excesso de gordura e também de açúcar. Mas por que será que essa vontade vem com tudo? Por que será que isso acontece? Será que esse excesso de açúcar poderia trazer prejuízos para o nosso corpo? E os produtos light, os diet, são saudáveis? São mais saudáveis do que os convencionais? Bom, a gente tem convidada especial hoje aqui para tratar desse assunto importante para mim e para você. Ela, Liliane Neto, que é nutricionista, está aqui hoje e vai nos ajudar tirando dúvidas sobre o açúcar e como ele se comporta aqui dentro da gente. Eu quero saber de você, se é viciado no docinho? Conta aqui pra mim, você sente vontade de comer doce? Que hora do seu dia? Já acorda com aquele síndrome da formiga? Ou é mais ali depois da hora do almoço? Ou quem sabe é só em um período do mês? Eu quero saber. Me conta usando o nosso QR Code aqui ou então digitando o nosso contato que é 12 98266 0004. Liliane, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Olá, Teru, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Você que está sempre na Rádio Novo Tempo, no programa Vida e Saúde, você que já participou aqui algumas vezes também, hoje está dando o ar da graça aqui para falar de um assunto super importante que às vezes a gente não quer ouvir. A gente tapa o ouvido porque quer continuar com o nosso docinho, o doce que depois pode se tornar amargo. Todos os tipos de açúcar fazem mal, doutora? Olha, Teru, é uma notícia difícil de dar, né? Mas quando a gente fala de açúcar, as pessoas lembram daquele açúcar de mesa, né? Aquele açúcar branco, que é muito comum na culinária, né? As pessoas utilizam em grande quantidade, muitas vezes em casa, mas existem outros tipos de açúcares também, como, por exemplo, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que existe uma diferença de refinamento, né? Quanto menos refinado, menos aditivos alimentares, melhor é aquele açúcar. Mas isso não significa que a pessoa pode comer um grande volume. É bem importante deixar isso claro. Tá, então, mas espera aí que você deixou uma brecha aí. Você deixou uma brecha na lei, eu quero saber qual é o limite de consumo. Qual é o limite de consumo para uma pessoa que não tem, por exemplo, diabetes? Uma pessoa saudável, uma pessoa que usa, que de repente não faz aquele exagero, mas sei lá, tem uma medida, quantas colheres por dia, ou tal tipo de açúcar, o outro tipo nunca. Fala um pouquinho disso pra gente. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 10% das calorias do dia poderiam vir do açúcar e da gordura. Então, assim, se a gente lembrasse daquela pirâmide alimentar, é a pontinha da pirâmide, né? Então, uma quantidade muito pequena que normalmente as pessoas ultrapassam. Então, no dia a dia, as pessoas vão acrescentando grande quantidade de açúcar. Tem uma pesquisa que fala que uma criança de 8 anos hoje, ela já ingeriu mais açúcar do que um idoso de 80 anos no século XIX. Então, o consumo de açúcar é absurdo nos nossos dias, infelizmente. Tá. Agora, é só você, se você quer saber fazer essa conta direito aí da pirâmide dos 10%, é só você pensar em cada refeição. Se você está comendo alimentos que são ricos em açúcar, em maior quantidade, às vezes, eu acho que essa pirâmide, muitas vezes, ela está invertida, doutora, porque você falou aqui que tem alguns alimentos que são riquíssimos, né, em açúcar, mas a gente não sabe. Vamos falar desse tipo de alimento que mascara, né? Os alimentos diet, light, existe uma confusão ainda hoje sobre isso. Eles são mais saudáveis, eles têm menos dessas calorias advindas do açúcar? Nós não poderíamos classificá-los como mais saudável. No caso, o alimento diet, ele é isento de algum ingrediente. Normalmente, a gente associa o diet ao açúcar, é mais comum dentro dos produtos industrializados. Só que esse diet ele pode ter mais gordura, então não necessariamente ele vai ser mais saudável. O light ele é reduzido em algum ingrediente.
Então, ele pode ser reduzido na quantidade de açúcar, mas adicionado de vários tipos de adoçantes ou espessantes para que possa compor ali aquele produto ultraprocessado. Então, o ideal é que a gente vá mesmo para os alimentos naturais. Esses, sim, serão mais saudáveis do que os alimentos doces, açucarados. Porque até existe uma recomendação internacional, né, restringindo alguns tipos de adoçantes, porque às vezes o produto é diet, mas usa um tipo de adoçante que vai acabar sendo prejudicial a longo prazo. Então, é muito polêmico, né, doutora? Talvez seria muito melhor... Polêmico. Pensando nos refrigerantes zero, né? Eles são associados até como sendo piores do que os refrigerantes adocicados. E na minha concepção, nenhum dos dois deveriam ser consumidos. As bebidas açucaradas, hoje, elas carregam um grande peso dentro das doenças crônicas. Se as pessoas simplesmente parassem de tomar essas bebidas açucaradas, tirassem o refrigerante da vida, isso com certeza iria evitar diversas doenças, como diabetes, pressão alta e até o câncer. Tá, agora existem alimentos que não contém ali o ingrediente açúcar na sua composição, não está ali na lista, mas que eles se transformam em açúcar do nosso corpo, não tem? Sim, tem o xarope de glicose, a maltodextrina e outros nomes difíceis que nós lemos ali nos rótulos que adoçam o alimento ultraprocessado e a pessoa não consegue enxergar ali o açúcar, né, como sendo um ingrediente descrito. Mas sim, ali tem uma quantidade grande de açúcares. E além disso, os carboidratos em geral, eles se transformam em açúcar dentro do nosso corpo. Então, com essa transformação, a pessoa que consome uma grande quantidade de pães, massas, batatas, né, tudo isso se transforma em açúcar. Quando a gente fala dos malefícios do excesso, nós também adicionamos esses ingredientes, mas a gente precisa colocar isso numa balança um pouco diferente. Mas dentro do organismo, tudo isso vira glicose. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho contigo, mas eu quero saber o seguinte... os mais antigos, até você citou aí um dado, né, que uma pessoa do século XIX não comia o tanto que uma criança de 8 anos come hoje de açúcar, mas é porque naquela época o açúcar refinado era um produto super, ultra difícil e caro, né, não era acessível para todo mundo. Agora, com certeza. Agora, hoje em dia, a gente tem o açúcar muito fácil, muito rápido, ele serve como conservante e ele ganhou popularidade, até os mais antigos, né? Tem a ideia de que o açúcar realmente, ele dá energia para o nosso corpo. Se você traz aqui esse dado de que na pirâmide alimentar, ele deve ser apenas 10%, a nossa energia deve vir de apenas 10% de alimentos com açúcar, então quer dizer que eu posso obter açúcar de outros alimentos também. Açúcar não, Sim. Energia, perdão. Sim, essa classificação, ela é um extra energético. Você não necessita dela por dia, você é permitido comer. É diferente. Olha aí. Porque quando nós falamos de composição saudável, você não precisa do açúcar. Se você já está num nível que consegue viver sem esse tipo de dulçor na sua vida, parabéns. Porque você não necessita dele, você pode adicioná-lo desde que com moderação e tendo estratégia em relação aos horários. Porque tem pessoas que vão beliscando aquele biscoitinho recheado, aquele bolo, aquela comida doce no meio do dia, e aí a curva glicêmica, né, o movimento da sua glicemia durante o dia vai favorecer com que você ganhe peso e que as doenças apareçam também. O sábio Salomão dizia na Bíblia, doutora, que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Então, a gente vai trazer agora como é que essa destruição acontece com o açúcar em excesso. Eu vou trazer todos os casos aqui, doutora, porque eu queria que você comentasse sobre um ou outro, ou extras, além desse aqui, olha. O excesso pode agravar casos de artrite, também pode aumentar o risco de derrame e ataque cardíaco. Pode danificar o sistema de filtração, a gente está falando de rins aqui, vai favorecer o envelhecimento da pele, pode elevar o risco de depressão e ansiedade
e ativa o sistema de recompensas, um sistema perigoso, parecido com quando a gente usa substâncias ilegais aí que dão essa ativada também. Sim, a inflamação ela acontece justamente porque as citocinas elas são alteradas na presença do açúcar. Então, se você tem, né, aí algum tipo de doença inflamatória, pode sim relacionar ao consumo de açúcar. E se você retirar esse açúcar da sua alimentação, a sua qualidade de vida vai melhorar muito. Falando aí da artrite, né, para quem tem as dores, só o fato de você reduzir as bebidas açucaradas, as pesquisas já mostram que essa pessoa tem um quadro muito mais amenizado. Em relação ao rim, né, que a gente fala da filtração, o excesso de açúcar, ele deixa o sangue viscoso, deixa o sangue grosso. Então, quando a gente fala das micro circulações, né, as circulações periféricas dos órgãos vitais, a oxigenação não chega lá. Então, os órgãos vitais começam a ser prejudicados, a vista, o rim, o cérebro, né? São órgãos que facilmente são danificados na presença do excesso de açúcar. A depressão e a ansiedade é amplamente estudada com essa relação do excesso de açúcar e essas doenças. Então, a gente associa, né, que hoje a saúde mental ela é um risco para a maioria das pessoas, né, que é uma das doenças mais incapacitantes, a pessoa estar num quadro depressivo, ansioso. E aí a gente fala disso no nível de saúde mental, que é um ponto importante pelo estilo de vida que se vive, mas a alimentação ela influencia muito. Então, se você tem depressão e ansiedade, ou se você conhece alguém da sua casa, né? Às vezes, meu filho é depressivo, né? O que eu posso fazer por ele? Só orar? Não, quem sabe mudar o cardápio da sua casa. Você não teria coragem de colocar um veneninho na comida da sua família. Mas quando você entende que aquele alimento que você está adicionando na sua rotina, na rotina da sua família, está prejudicando o organismo, seja assim, rápido, né? Às vezes a criança tem pouca idade, ou às vezes ao longo da vida, né? A doença já está instalada, mas você pode ajudar isso a reverter. Nosso corpo, graças a Deus, tem esse potencial gigante de reverter doenças. As pessoas regeneram, as pessoas elas ficam mais jovens. Se você para de comer açúcar com a frequência que você come, a sua pele vai ficar diferente. Você em 120 dias você tem outra pele. Então é um bom motivo aí para você se animar e parar de consumir tanto açúcar. Gente, talvez você esteja aí preocupada, aí entra nas redes sociais, vê o pessoal fazendo aí esses procedimentos estéticos para ganhar juventude, elasticidade da pele e talvez com uma mudança dos seus hábitos você consiga fazer isso. Agora, quando a gente fala sobre os malefícios do excesso do açúcar aqui, a gente precisa falar de honestidade também, porque ninguém consegue mudar se a gente tem desculpa, se a gente tem explicação para tudo. Então, é um assunto difícil porque a gente tem que lutar contra as nossas vontades, contra hábitos de uma vida e de gerações. Então, é importantíssimo a gente encarar esse assunto usando a ciência, tendo argumentos científicos, mas também clamando pela direção de Deus. Olha essa interação que chegou aqui pra gente, doutora. A Márcia está dizendo assim, olha, eu sou pré-diabética e uma formiga. Como fazer para diminuir a vontade de comer doce? Olha que linda, a Márcia está disposta, ela está querendo saber. Lili, conta pra gente, porque realmente o conhecimento vai dando pra gente aquela força, aquela vontade de dar o passo que a gente precisa dar, mas às vezes fica difícil na prática. Vamos lá. Essa situação, Márcia, que você vive, parece que é um duelo interno, né? Algum profissional falou para você, talvez um médico, olha, você precisa parar de comer açúcar, né? O diabético, ele lida com esse não. E aí tem um fator emocional que faz com que você deseje comer mais, mas tem um fator bioquímico. O seu corpo, por estar resistente à insulina, então imagina que existe uma sala e nessa sala tem uma portinha. Essa portinha, ela é o local onde a glicose entraria para dar energia para o seu corpo. Com a resistência à insulina, essa portinha fica fechada. E aí a sua célula fica falando para o seu cérebro que você
quer o doce, que você quer açúcar. Então, parece que você tem uma notícia de que você não deve comer, mas ao mesmo tempo o seu desejo é comer esse açúcar. Que difícil. Isso é bioquímico. Então, o que você pode fazer para a sua célula receber essa glicose e você parar de ter esse desejo bioquímico, né, de consumir o açúcar? A principal dica é atividade física. Porque através da atividade física você consegue acessar a sua célula, colocar a glicose lá dentro e esse apetite por doce reduz grandemente. Então, entender que existe no diabetes, no pré-diabetes, um quadro, você precisa ter uma alternativa. Além das estratégias relacionadas a conhecimento, outra estratégia relacionada a comer frutas, porque o sabor doce é algo que Deus colocou no nosso paladar. Não é uma invenção, né? Deus, ele colocou na sua língua o local que precisa sentir o doce. Para que você sacie essa vontade, você precisa comer aí pelo menos 3 frutas todos os dias. Comendo ela de manhã, provavelmente no fim da tarde, você não vai ter aquela compulsão por doce. Agora, além do conhecimento, além das frutas, você pode estudar receitas que tenham outros tipos de sabor doce, que sejam muito mais saudáveis. E por isso que você assiste o Vídeo de Saúde e aprende isso com a gente. Ô, Lili, a Cláudia mandou uma mensagem aqui pra gente que eu quero trazer agora. Olha aí, vamos ver na nossa tela. Lá de São Lourenço do Sul. Aprendi com o Vida e Saúde que nosso corpo não precisa de açúcar industrializado. Estou há 1 ano sem consumi-lo. Me sinto ótima. Olha que vitoriosa. Parabéns, Cláudia. Agora, Lili, Esse conhecimento ajuda, é uma rede de apoio, né? Ajuda para que você tenha assim, força todos os dias para vencer o que o apetite pede. Lili, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atividade física e o integral. Esses dois também são estratégias super necessárias para quem quer vencer o açúcar, né? Isso, porque a velocidade com que a glicose ela sobe faz diferença na velocidade que ela desce. Então, por exemplo, se eu como um alimento extremamente açucarado, essa glicose ela sobe muito rápido e desce muito rápido. Isso prejudica demais, porque dá vontade de comer mais. De novo, Agora, quando você come um alimento integral, essa velocidade da glicemia, da subida da glicemia, ela é diferente. Então, você não vai ter um apetite para comer um alimento açucarado, aquele desespero para comer um alimento açucarado, imediatamente. Isso vai demorar a chegar, né? Só mesmo nos horários da sua refeição, que seu corpo já vai estar treinado para isso. Então, o alimento integral é assim, de suma importância, porque é como se fosse, eu relaciono o açúcar a um parente folgado. Um parente que chega na sua casa e não traz nada, né? Chega na hora do jogo, chega na hora do almoço, quer comer outra coisa. Aquela pessoa é inconveniente, porque ela não traz nada e gasta o que você tem. Agora, o alimento integral, ele traz alguma coisa. Ele já vem com uma bolsinha cheia de vitaminas e minerais, que vai ser fundamental para a digestão do próprio carboidrato do açúcar. Então, é muito importante, né, que você consuma tanto os alimentos integrais, os cereais integrais, quando, se for consumir o açúcar, consumir ele na sua forma integral também. Gente, adorei a analogia. Pensa no açúcar como aquele parente folgado que você não quer junto de você aí por muito tempo. Então, vamos usar com sabedoria. Doutora, muito obrigada pela participação incrível aqui hoje. Eu vou convidar a galera para te seguir lá no Instagram, porque tem muita coisa legal no perfil dela, gente. Ela usa o senso de humor, ela é rápida e ela dá, olha, dicas maravilhosas no nutri.adventista, @nutri.adventista pelo Instagram. Parabéns pelo trabalho ali também, viu, doutora? Tá maravilha. Obrigada, terá um prazer estar aqui com vocês, viu?